Salve Corinthians! Salve galera do Timão! Fiel, é o seguinte, Marcelo Paz chegou no Corinthians e promete contratar jogadores livres no mercado. E tem um monte de jogador europeu, nível Europa, que está livre esse ano, pessoal. E ele quer trazer jogador importante, jogador de peso, jogador que chegue e resolva. Não para se encostar igual Félix Torres, entre outros. Fiel, chega representando com like e dá a sua opinião do que você acha disso. Libertadores, pessoal, não pode passar vergonha. O Corinthians tem que entrar para ganhar esse título. Representa com like e vamos ver as últimas notícias do Corinthians. Vamos lá, Fiel. E no Corinthians, hein? Será que temos boas notícias? Uma movimentação grande na direção, no comando do futebol. E mais gente pode chegar para integrar esse setor do clube, hein, Vlad? Exatamente. Após a saída do Fabinho Soldado e a contratação do Marcelo Paz, pode chegar alguém para ser gerente de futebol. Inclusive, eu apurei que o Marcelo Paz deve ser apresentado em entrevista coletiva na próxima semana, junto com a reapresentação do elenco. Alguns nomes estão sendo sondados, principalmente do Paulinho, que está no Mirassol, fez um ótimo trabalho na equipe do interior paulista. O que eu apurei com o pessoal que trabalha com o jogador e também com o clube do interior é que, no momento, ele permanece no Mirassol, não vai para o Corinthians, inclusive está trabalhando na montagem do elenco, porque o Mirassol está passando por uma grande reformulação, perdendo várias peças, tentando trazer outras. A direção do Corinthians deseja ter para o cargo de gerente de futebol provavelmente algum ex-jogador com muita identificação com o clube. Então, foi falado o nome do Júlio César, ex-goleiro, que está no Red Bull Bragantino, além também do Renato Augusto. Agora, falando a respeito também de chegadas e saídas, o Corinthians deve perder pelo menos 3 jogadores agora no final do ano. O Thales Magno, que estava emprestado pelo New York City, não deve renovar o contrato. Mesma situação do Romero, que é um jogador que tem contrato até o final do ano, tem um salário considerado alto pela diretoria, também não deve permanecer. Além do volante Charles, que tem o interesse do Coritiba, está negociando, pode deixar também o Parque São Jorge nos próximos dias, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? E a principal novidade dos últimos dias, o Marcelo Paz, também confirmado na direção de futebol, Mari. Que nome, né? Acho bem legal, assim. Acho que para ele é um baita desafio. O trabalho que fez do Fortaleza, de fato, credenciou para essa oportunidade, mas o Corinthians tem muitos problemas. Então vai ser importante também ter um cara experiente como o Marcelo Paz. E eu entendo ter esse ex-jogador de um relacionamento. O Paulinho, acho que o trabalho do Mirassol pode colocar ele nessa janela para o Corinthians, mas eu acho que dá para pensar um pouco mais, sabe? E com um pouco mais de cautela para definir isso. Tem muito mais no próximo bloco do Sport Center também, claro, com a Roberta Barros. Anos de Corinthians. Tanto porque com tanta coisa turbulenta durante o ano, né? A gente talvez já esperava isso, ele também talvez já esperava isso. Fabinho Soldado deixou de ser o executivo de futebol do Timão na semana passada. Em um comunicado oficial, o clube confirmou a saída, mas a decisão do profissional já estava tomada há mais tempo. Não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada. A minha decisão ela foi uma decisão comunicada até algum tempo, para que não tivesse nenhuma interferência sobre a decisão. Com o Soldado como homem forte do Corinthians, o elenco se blindou do que acontecia fora e levantou 2 taças, Paulistão e Copa do Brasil. Sem o Fabinho, a palavra de ordem é recomeço. Impacta muito, porque agora a gente começa, como eu falei, tudo do zero, vai vir um novo diretor que talvez não conheça o clube, que vai passar a conhecer. Desde o dia 22 de dezembro, depois de o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, Fabinho Soldado está assim, de férias, revendo amigos, jogando bola, mas o executivo de futebol não quer que o recesso dure muito mais tempo. Eu preciso trabalhar agora, né, gente? Eu tenho uma família enorme. Eu não vou te dizer aqui a quantidade de filhos, mas eu preciso trabalhar. Sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. O Internacional deverá ser o novo clube de Fabinho Soldado. Nem tão novo assim, já que tem muita história envolvida. Meu carinho por ele é enorme, foi o meu campeão do título da Libertadores e do campeão do mundo. Se for possível, né? Tô pensando aqui, né? Já fazem 20 anos, né? Praticamente 20 anos. Desse tempo, quem sabe pode ser uma data emblemática e um momento histórico.
O roteiro está prestes a ser reescrito. E quem sabe o mesmo não acontece no futuro com o próprio Corinthians. Emocionante a despedida. Quando você tem uma despedida como essa, pode ser até um até logo, né? Quem sabe. O mercado da bola da diretoria, dos dirigentes, parece estar mais agitado do que dos jogadores, né, Chico? Você acha que ele fez um bom trabalho no Corinthians e caso ele vá para o Internacional, é um bom destino para ele? Inter também não teve uma temporada fácil, então de apagar incêndio, o Soldado entende. E o Inter desligou o André Mazzucco, né, que não fez um bom trabalho lá no final do ano, estava sem essa figura, já estava conversando com o Fabinho, mas dependia da Copa do Brasil, né? Então ele encerra a Copa do Brasil com o título, se despede do Corinthians. Eu acho que o Fabinho fez bem ao Corinthians, mas o Corinthians fez bem ao Fabinho, né? Quando ele chega no Corinthians, ele tinha um outro status. Hoje ele já tem um tamanho que ele ganhou uma notoriedade no futebol nacional. E ele tem uma vinculação com o Inter, né? Foi campeão do mundo lá, com Abel Braga, inclusive, que hoje é o diretor esportivo, Libertadores. E ele praticamente confirmou na entrevista. Eu acho que era o melhor nome possível. Só que vai ter que pagar o que ele ganhava no Corinthians. E não era pouco não, hein? Aí falou em dinheiro, falou em Pix, o negócio fica complicado. Bom, vamos falar sobre o final de ano, gente. E, por sinal, nessa reta final de temporada, estava linda de acompanhar a Neoquímica lotada ali, a torcida cantando. Capelanes. Oi. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Nos últimos 2 anos, o Fortaleza preencheu as prateleiras de cima, conseguiu entrar no cenário nacional com força. Infelizmente, não foi o reflexo dessa temporada, mas tem a assinatura dele lá de um bom trabalho. O que era o Fortaleza há 10 anos? O time estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Time que conquistou, chegou longe pra caramba, se transformou no principal clube do futebol nordestino. Eu falei 2 anos, não. O Fortaleza ganhou o cenário nacional há mais tempo, né? Exato. Não, me refiro que de 9 anos pra cá, o Fortaleza estava na Série C. Claro que o Fortaleza existia antes, sem dúvida. Tô pegando o recorte do Marcelo Paz, de uma década pra cá. O que era o Fortaleza, onde ele estava, onde ele está hoje. Esse é meu ponto de vista. Mas a culpa não foi dele lá, hein? A culpa não foi do Marcelo Paz, que o time foi pra Série B lá, não. Não, também foi. Teve um diretor que voltou lá, não. Teve um diretor que voltou lá pra fazer o serviço sujo aí e o time caiu. Não. Derrubou o Voivoda, tentou derrubar o Davidson. Ele mexeu numa estrutura lá que não é essa aí a verdade. A verdade não é essa, não. Ele errou. O Marcelo Paz me falou. A verdade não é essa, não. Você tá falando bobagem. O Marcelo Paz me falou. Ele não falou pra outra pessoa que eu fiquei sabendo. Ele me falou que, de fato, nessa temporada, ele mudou o planejamento do time. Colocaram outra pessoa para tomar conta lá. Porque ele contratou jogadores que não tinham aquela característica de guerra. Ele abriu mão de jogadores como Tite, Tinga, entre outros atletas, para buscar Paul Fernandes, que não jogou. Teve um diretor que chegou lá e queria derrubar o Voivoda lá e derrubou. É outra questão. Ele fez meia-culpa. Ele fez meia-culpa, ele admitiu. Porque ele não vai colocar, fritar o cara que colocaram lá para fritar ele. Ele não vai fazer isso. O meu ponto de vista, assim, o Marcelo Paz é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Disparado. E sabe o que é melhor no Corinthians? Corinthians carece de gestores profissionais. E finalmente o Corinthians vai ter um gestor profissional. Você tá falando muito do Corinthians também, dá pra você passar. Porque ele assumiu o Corinthians agora, você quer que eu fale do Palmeiras? Então, só pra poder deixa a gente falar do Corinthians, deixa o homem trabalhar, porque ele é o melhor que tem no futebol brasileiro. Ronaldo, aquele pitaco rápido, ele vai conseguir trabalhar, porque ele pode ser profissional. Vai, porque mas aqueles que estão lá no Corinthians estão maltratando muito. Já tá blindado. O Stabile já pegou a turma lá e falou que quem tá mandando aqui sou eu. E isso é um bom caminho, porque o Frank queria tomar conta, o Tuma queria tomar conta, Paulo Garcia queria tomar conta, ele falou, o presidente sou eu, a caneta é minha e o uso o punho é meu. Tá certo, presidente? Tem que trazer as pessoas que entendem de futebol. E quem não entende, os conselheiros ficam batendo palma, parar de fazer festinha no vestiário, que o Fabinho tentou tirar vocês do vestiário, não conseguiu. O Marcelo Paz vai conseguir junto com o Stabile. Parabéns, Stabile. É isso que eu tenho pra dizer aqui, como corintiano, viu, Capela? Okay. Aqui tem chancela pra falar do Corinthians. Você quer falar do Corinthians, agora vai ter, velho. Chico Garcia, rapidinho. Dorival e Marcelo Paz, porque Fabinho, Soldado e Dorival se entenderam, né? Fizeram uma boa parceria ali. Da Liga? Não, eu acho que sim. Acho que sim. O Marcelo é extremamente profissional. Não, como acho que sim? Você, como corintiano, você sabe que já deu certo, velho. E hoje o Marcelo Paz tem uma figura maior até do que a do Stabile. Você parece que o Corinthians contratou um presidente e ele tem, como eu falei... Não, presidente já tem, Stabile. Uma questão macro do futebol. O Ronaldo não vai deixar de falar. Ele não vai deixar, ele vai acabar. Vocês tiveram o ano todo no Corinthians, velho. Vocês passaram o ano todo criticaram. Teve gente que no ano retrasado... Mas aí, peraí, Ronaldão. Foi pro Corinthians ir pra Copa do Brasil. Ganhou a Copa
Copa do Brasil. Aí eu vou ter que entrar nessa. O Corinthians mereceu elogio durante o ano? Mereceu tudo de bom nesse ano, porque o seu rival não ganhou nada e só comemorou esses dias aí Natal. E agora vai comemorar o quê? Ano Novo. Então o Corinthians, no ano retrasado, Quem convidou o Ronaldo, teve hein? gente que falou assim, não vai nem pra Copa do Brasil. E foi campeão. Eu vou conversar com quem fez a escala final de ano, porque é só Eu não tô aguentando esse Eu não negócio de venho você amanhã falar mal também. do Corinthians. Ronaldo velho. volta vem. amanhã, Chico e Capela também, mas olha só. É o seguinte, se deixarem o homem trabalhar, ele tem tudo para fazer o Corinthians campeão da Libertadores e do Brasileirão. É só deixar ele trabalhar. Não adianta o Ante vir falar que e o transfer ban? Como que o Corinthians vai contratar com o transfer ban? O Corinthians vai pagar, vai se livrar desse transfer ban assim que abrir a janela, pô. E outra, quem não quer jogar no Corinthians sabendo que vai disputar uma Libertadores? O que vai ter é jogadores querendo vestir a camisa do Corinthians porque sabe que Libertadores e ano de Copa do Mundo ainda? Quem não quer jogar no Corinthians? Esse ano é nosso, fiel. 2026 é nosso. Escreve aí. Representa com like, fiel. Se inscreve no canal e vai, Corinthians!